E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma das principais causas da cegueira. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o oftalmologista Bruno Viana. Ele vai nos explicar as causas e o tratamento da doença. Boa tarde, doutor Bruno. É um prazer recebê-lo aqui no Sobretudo. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo junto ao portal Aqui Notícias sobre um tema tão importante quanto ao glaucoma. Muito obrigado. Ei, doutor Bruno, boa tarde. A gente vai começar do começo, né? Afinal de contas, o que é esse tal de glaucoma? Bom, o glaucoma é uma doença crônica multifatorial que leva a danos ao nervo óptico, que é o nervo que faz a comunicação com o nosso cérebro, que faz com que haja a formação da nossa visão. Quer dizer, é como se tivesse uma inflamação, um corte ali. O que acontece exatamente ali? Olha, o glaucoma, existem vários tipos de glaucoma, mas o principal tipo de glaucoma, ele é praticamente assintomático, ele não causa nenhum tipo de inflamação, dor, nada disso. Só alguns tipos em que pode levar a algum quadro agudo, em que a pressão no olho suba muito e pode levar a sintomas, que isso daí já é uma urgência. Mas o glaucoma do tradicional mesmo, ele é assintomático e geralmente a pessoa não percebe ele nas fases iniciais. E quais são esses sintomas quando a pessoa já está numa fase, então, que já passou essa inicial? Bom, nas fases... Desculpa, você perguntou se é nas fases iniciais? Não, na fase inicial o senhor disse que não tem o sintoma, que a maioria das vezes é assintomático. E depois de um tempo começa a apresentar os sintomas. Quais seriam esses sintomas? A pressão alta dos olhos seria uma, né? Que o senhor já até mencionou antes. Sim, a fase que o paciente geralmente ele percebe o glaucoma, o glaucoma começa perdendo a visão periférica da visão, e geralmente o paciente, quando percebe que já está havendo perda de campo de visão, já é um estágio mais avançado, entendeu? O glaucoma, ele não tem sintomas específicos para ele. Existem fatores de risco que possam levar ao glaucoma, como a alta miopia, história familiar, o aumento da pressão intraocular, afrodescendência, diabetes, uso crônico de medicações como corticoides, entendeu? Mas nas fases iniciais não há sintomas que arremetem ao glaucoma, entendeu? Quer dizer, então, para a gente saber que a gente tem um glaucoma, certamente a gente vai ter que fazer um exame clínico ou até com aparelhos, laboratorial. Queria que o senhor respondesse isso e também como que a gente pode prevenir essa doença. Isso. Como eu te falei, a prevenção é feita através do exame médico oftalmológico anual, que é preconizado, entendeu? Por essa doença assintomática e ela poder levar a uma cegueira irreversível, devemos fazer exames anualmente em todas as pessoas, mesmo que não usem óculos, mesmo que não sintam nada, porque o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, o acompanhamento, entendeu? É fundamental para o prognóstico final da doença, entendeu? Para prevenir a cegueira, que é irreversível, entendeu? Então, o exame médico anual com o médico oftalmologista é de suma importância para o diagnóstico do glaucoma. E, doutor Bruno, então ela é uma doença muito perigosa, né? Porque a gente não sabe quando a gente está tendo a gente não sabe, porque a gente não vai ter sintoma. Silenciosa, né? Que a gente fala que são as piores, né? Então, e é uma coisa... é muito frustrante para nós médicos também, quando o paciente já chega na fase de perda de visão, já bem avançado, entendeu? Porque não tem muito que a gente possa fazer para restabelecer a visão, entendeu? Às vezes o paciente acha que a gente vai passar um colírio, vai fazer uma cirurgia e vai melhorar, ele vai restabelecer a visão. Isso daí, infelizmente, não acontece. O tratamento nessas fases é para evitar a progressão, entendeu? Então, às vezes, a gente fica frustrado que não tem muito o que a gente oferecer ao paciente para que ele volte a enxergar como ele
enxergava antes do glaucoma, entendeu? Então, é muito frustrante, às vezes, para a gente nessas fases. Por isso que é de suma importância o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, o acompanhamento, entendeu? Para que possa ser evitado essas fases em que haja perda de visão. Agora, por exemplo, o transplante de córnea, ele é preconizado para esse tipo de doença ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, o transplante de córnea não tem nada a ver quanto à causa para o glaucoma, entendeu? O ato cirúrgico do transplante de córnea pode levar a complicações, pode levar ao glaucoma pelo ato cirúrgico em si, mas só que não é causa para o glaucoma, não tem relação nenhuma de transplante de córnea com o glaucoma. Agora, a gente pode ter algum tratamento, pelo menos para estabilizar esse quadro, se for pego no início? Existe um tratamento quando já está mais, né? O senhor falou assim que é até frustrante, né? Quando está um caso mais avançado. Mas tem alguma coisa a ser feita? Sim. O único fator de risco dos que eu mencionei que a gente consegue modificar é na pressão intraocular. Apesar de haver glaucoma com pressão no olho normal, o único fator que a gente consegue modificar no glaucoma é na pressão intraocular. Isso é feito através de uso de colírios, laser e, em últimos casos, cirurgia de drenagem para a diminuição da pressão. Doutor, o glaucoma atinge só um olho ou os dois? Olha, geralmente ela atinge os dois olhos, mas pode atingir um olho apenas, entendeu? Geralmente pode ter um olho que se manifeste mais, que possa ter uma evolução pior, entendeu? Mas geralmente são os dois olhos. E, doutora, a gente tem um dado aqui bem preocupante também, e não só, né, na saúde dos olhos, como a gente já tem visto na saúde de várias outras partes do corpo. Por exemplo, no caso do glaucoma, a detecção precoce, os exames para detecção precoce caíram 30% no Brasil durante a pandemia, né? Deve ser uma coisa assim que acontece em todas as cidades. Eu queria saber como que está aqui em Cachoeiro, se o senhor notou que teve essa queda também de procura pelo exame, pela prevenção, e qual é o momento certo, né, da pessoa procurar essa ajuda médica, se é só a prevenção mesmo, se não tem outro jeito. Realmente a prevenção, como eu falei, é o mais importante para tudo, entendeu? Para que a pessoa tenha um acompanhamento e não vá evoluir para a perda de visão, entendeu? Pela pandemia que nós estamos vivendo, houve uma queda tanto nas consultas quanto nos exames complementares no modo geral. Tanto no SUS quanto na rede particular, houve isso. Então, consequentemente, teve uma queda na procura e na realização desses exames. Mas é de suma importância que o paciente continue o acompanhamento, não perca o acompanhamento, independente do que está acontecendo, para que a gente possa detectar possíveis evoluções e poder intervir para que não haja uma evolução ruim do paciente. Essa estimativa também aponta que cerca de 1,3 milhão de pessoas no Brasil sofrem hoje do glaucoma. E por ser uma das principais causas da cegueira, essa é uma das razões para o tratamento precoce ser tão importante, né, doutor Bruno? Com certeza. O glaucoma, estima-se que 1 a 2% da população mundial seja acometida pelo glaucoma, e a expectativa é que até 2040, mais de 100 milhões de pessoas no mundo tenham essa doença. Então, é importante a gente elucidar a população de que ela é silenciosa, de que ela precisa de diagnóstico precoce, de que ela precisa ser acompanhada, entendeu? Porque muitas das pessoas não conhecem a doença e até para a classe médica é difícil de esclarecer ao paciente, entendeu? Então, é importante que faça o exame médico anual, sempre com médicos, entendeu? Que é um profissional habilitado para poder detectar esse tipo de doença, entendeu? Então, é importante que a população tenha consciência disso, que faça exame médico regular, mesmo sem sintomas, mesmo que esteja
com óculos em dia e tudo, entendeu? Para poder ter a avaliação correta quanto ao glaucoma. E, doutor, uma dúvida que surgiu aqui é o glaucoma, se eu tenho um pai, ou a mãe, ou avós que tiveram glaucoma, existe alguma chance maior de eu também desenvolver a doença? Sim. Como eu havia dito, existem os fatores de risco para o glaucoma, entendeu? Como a alta miopia, história familiar é um fator de risco, entendeu? Diabetes, outros. Então, a história familiar faz com que as pessoas tenham a chance maior de ter glaucoma, sim. Perfeito. Doutor Bruno, eu queria muito agradecer a participação do senhor aqui com a gente no Sobretudo. E aquela dica, né, para as pessoas, aquela última recomendação médica. Procura aí fazer os exames, ter os exames em dia, né? Procure o seu médico oftalmologista, entendeu? Procure ver direitinho onde você está fazendo seu exame de vista. Só o médico é o profissional habilitado para poder fazer um exame de vista completo e poder suspeitar de qualquer alteração que possa estar havendo nos olhos, no nervo óptico, e poder solicitar os exames necessários, fazer o acompanhamento ideal para que as pessoas não tenham evolução que o glaucoma pode evoluir para cegueira irreversível. Tá? Às vezes as pessoas acham que todo mundo que tem glaucoma vai ficar cego, isso daí não é uma verdade. Se a pessoa tiver um acompanhamento direitinho e tiver um acompanhamento médico, fizer as consultas regulares, pouquíssimos vão evoluir para a cegueira, entendeu? Então, isso daí é um mito que não é verdade. Perfeito. Obrigada, tá, doutor Bruno? Eu agradeço a oportunidade, tá? Nós que agradecemos a sua participação aqui. Foi um prazer recebê-lo.